You can't handle the truth. Excelsos ouvintes. Olha, hoje é dia de tratar bem as pessoas. É um prazer estar na vossa companhia. É um privilégio chegar aos vossos educados ouvidos. Hoje, o tema centra-se naquela que é uma das características mais fundamentais da humanidade, que nos distingue de todos os outros animais. A capacidade de rir. Não. O que é que nos distingue dos outros animais? Não é termos mais um dedo que não sei É um quê. pulgar que é para coçar o... Isso são detalhes. A mentira. E entra João Pedro Paes. Mas é mentira, mentira, Mentira. Ah, tá bem. Bonito. mentira. Sim, senhora. Ok. E para versarmos este tema, temos connosco o lindo e sensual Judas. Sou eu como... Hoje é dia, é espalhar mentira por todo lado. Tratar bem o público, tratar bem os paineleiros. mas isto é mentira, é? E, claro, o inteligente e eloquente Finório. Também é mentira. Isso é uma das maiores mentiras que já ouvi. Maior mentira. Maior mentira. O sociável, simpático e disponível Cruz. Bonacheirão. Não cheiram, é verdade. Sensualão. Isso também. Enfim, como já há muito tempo que não vos damos luta, temos então hoje mais um episódio de Vale Tudo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, let's get ready to rumble! As campainhas. E temos num dos cantos aquela que ficou conhecida como a banqueira do povo. Ninguém sabe como cheirava, mas é a Dona Branca. Maria Branca dos Santos. Faz favor. Maria Branca dos Santos. Finório será o campeão da Dona Branca. Super fã desta senhora, eu. Super fã. Acho que não vais ter hipótese nenhuma. De resto, eu queria recordar os nossos ouvintes habituais que o Judas nunca ganhou um vale tudo. Nunca. Ele está... É um fenómeno um bocado estranho que se passa aqui neste programa. Pois é, e Judas vai ser então, talvez seja hoje Judas. É de certeza Judas vai hoje. ser campeão daquele que deu nome a uma espécie de pinguins e se tornou no mais famoso assassinado nas Filipinas. Fernão de Magalhães. De Magalhães. E nas Filipinas é sítio onde morre muita gente. Portanto, tens mesmo que ver que o gajo está mesmo no top. E ficou famoso porque era um grande mentiroso. Pá, toda a gente sabe. Fernão de Magalhães, o mentiroso por excelência de Portugal e do mundo. Para decidir quem começa, eu vou pedir ao Finório e ao Judas para dizerem qual é que foi a maior mentira que disseram na vida. E avaliarei qual foi a melhor para iniciar o combate. Mentira que eu disse. A maior mentira que eu disse na minha vida. Epá, eu não sei se aqui... Eu não disse uma mentira, mas a maior cena... O maior disparate que eu fiz foi que tinha pai 12 anos. Ou 13 ou 14. E fui à garagem do meu padrinho. E pus o carro a trabalhar. O carro estava engatado. E eu bati com o carro. Me estava a botar à frente. E foi feio, mano. Foi dos maiores momentos de pânico da vida. Nunca disse que tinha sido eu. Então, mas estás a confessar agora essa mentira, é isso? O teu tio está a saber agora que tu lhe rascaste o carro? Infelizmente o meu padrinho já não está entre nós. Ok. Mas a minha madrinha é capaz de ficar bem desiludida. Cá está. Tu, Judas? Epá, não sei. A minha maior mentira... Não sei, são tantas. A minha vida é um desenrolar... Vá, escolhe uma. Não sei, faço ideia. Bem, ganhou o Finório, já começa mal o Judas. Portanto, ganhou o Finório, Judas, começas muito mal. Round 1. Finório, por favor, o primeiro ataque. Bom, Maria Branca dos Santos, conhecida pela Dona Branca, a banqueira do povo, uma espécie de
Robin dos Bosques em pirâmide. Uma senhora que tem uma história muito interessante. Eu tive de conhecê-la um bocadinho melhor para vir para aqui bem preparadinho, só para curtir a derrota do Judas mais uma vez. E eu acho que há qualquer coisa de facto que fortíssimo de ela conseguia fazer coisas muito mais forte que todos os bancos. 10% de juros fixos, a cada 10 meses as pessoas duplicavam o seu investimento, houve pessoas a conseguir lucros de 120%, vinha gente de todo o país, ricos e pobres. Há uns recibos de depósito entre os dias 13 e 17 de junho de 84, deram entrada 1.400 milhões de contos, que corresponde a 33 milhões de euros. Onde é que ela guardava essa guitarra? Ela guardava uma boa parte em casa e depois aquilo escalou de tal forma que ela tinha vários escritórios sempre na cidade de Lisboa, em várias ruas. Porque há relatos de pessoas que iam lá deixar o dinheiro e que viam salas ou uma sala tão cheia de notas que aquilo quase que os fazia sentir mal. A verdade é que aquilo era muito simples, não é? Ela recebia de uns para pagar a outros. E houve gente que perdeu tudo, houve sim senhor, mas houve muita gente a encher o cu à pala de um esquema que era muito superior a todos os bancos. Naquela altura era a banca, olha que giro. A banca era muito nacionalizada, ou seja, não havia. As pessoas tinham muita dificuldade em conseguir empréstimos para comprar carro, para comprar casa, completamente diferente do que é hoje. E então havia ali uma hipótese a quem muita gente recorreu. Aliás, eu tenho um tio que diz que teve por true story, teve por muito pouco. Depois, antes daquilo estourar tudo, teve por muito pouco em que ele meteu lá quase uma boa poupança e provavelmente quando foi à altura já se ia dar muito mal, de certeza. O fim da pirâmide sofre. Portanto, uma senhora que fez uma coisa muito simplesinha e foi espetáculo. É um Bernie Madoff dos anos 80 aqui em Portugal. Não, Bernie Madoff é uma dona branca dos Estados Unidos. Só que com valores incrivelmente superiores a estes aqui apresentados. O dele? Sim. Com depois. Hoje está preso, coitado do senhor. Já não se pode fazer um esquema de pirâmide como deve ser. Então e tu, Judas? Qual é que é o teu primeiro ataque? Então, pronto, um início tão fraco, eu começo também com o meu ataque mais fraco até agora. Isto é o menor dos maus do Fernão Magalhães, que ele mentiu aos espanhóis. Para mim está fixe. Um dever cívico do ditador português. Sim. E basicamente ele disse aos espanhóis: olha, eu sou um gajo que viajado, né, que já andou aí pelo mundo, sou um gajo com estudos, tenho aqui uns livros e tal, e eu tenho aqui um caminho que é certinho para vocês conseguirem trazer, que era o cravo, cá para a espanholada toda. E os espanhóis: sim senhor, a gente investe nisso. Tu acabaste de ser espanholada. Exatamente, um bando de espanhóis, uma espanholada, foi o que eu aprendi na escola. E lá pediu aos espanhóis para investir o dinheiro, pediu aos espanhóis para investir barcos, pediu aos espanhóis para investir mantimentos, disse: olha, dê-me aí 2 anos de mantimentos que a gente faz esta porcaria toda em 2 anos. E depois a caminho de descobrir o tal caminho. A questão do caminho era um caminho que não passasse por território português. Na altura do Tratado de Tordesilhas, exato, o mundo estava dividido ao meio e os espanhóis estavam ali a perder a grande parte da ação no que diz respeito às especiarias, que era o que estava a dar na altura. Estava a bater bué na Europa as especiarias e os espanhóis estavam fora disso. Ainda por cima, com os turcos em grande confusão, era o momento ideal para investir na especiaria. Então lá foi eu. Porque eles cozinham mal, não é? E sem especiaria aquilo deve doer. Comida espanhola, imagina aquilo tudo. Sem sabor, meu Deus.
Então lá se fez ele, Omar, a descobrir o tal caminho que ele disse que sabia que havia para ali, que ia pela América até ao Pacífico, dava a volta ao Pacífico, ali pelas Filipinas e entrava ali na Molusco, ou lá como é que se chama a ilha. O que é que se passa? É que de facto ele descobriu, sim senhor, esse caminho, morreu pelo caminho, chegou lá, quer dizer, quando chegou às Moluscas já tinha passado 2 anos e tal, ainda tinham que voltar os homens todos e ele morreu para lá, e portanto voltaram sem ele e sem mantimentos, já tudo a comer, os espanhóis todos a comerem Uns aos outros. uns aos outros, comer bolachas todas cheias de mijo de rato, segundo se consta, a comer couro para sobreviver. E para mais, o caminho que eu tinha dado era uma grande merda de caminho. Isso é que finalmente chegamos ao teu argumento. Pronto, está bem. Eu Ok. disse assim, eu tenho aqui um spot que é muito fixe, vamos investir um dinheirão, vamos investir o coisa, e depois os espanhóis foram ver mais, isto é uma merda do caralho. E mandaram ao espanhol que tinha concluído a viagem, olha, vê lá se faz com este outro, vai dar a volta outra vez. E eu fui lá dar a volta outra vez e morreram os dois porque aquele estreito de Magalhães era uma merda para se passar. Mas havia outro caminho? Havia Conhecido? eventualmente os holandeses encontraram um caminho muito mais fácil para fazer, né? Mas foram de bicicleta os Os holandeses? holandeses foram de bicicleta até a Indonésia e depois passaram em um estreito de Van Horn, ou como é que isto se diga em holandês, e descobriram um caminho mais prático em quem ganhou esta corrida foi os holandeses e os espanhóis. Portanto, ele é um dos maiores mentirosos porque... Aldrabou os espanhóis num grande empreendimento, aldrabou os espanhóis quase os matando à fome. Enfim, um dever cívico, uma mentira usada para um dever cívico de todo o cidadão português, aldrabar os espanhóis. Bem, está na altura de avaliar o primeiro round. Finório, a verdade é que a Dona Branca aldrabou muita gente, mas deu dinheiro a ganhar a muita gente também. Portanto, foi uma mentira boa de alguma maneira, é essa. Então, mas isto aqui não tinha que ser uma mentira má. Não, mas uma Tinha que mentira. ser competente uma a mentira aldrabar. para lixar espanhóis. E ainda morres no caminho disso, até te prejudicas a ti próprio com essa mentira. Pá, eu acho que o primeiro round é para o Judas. Epá, se é uma mentira para lixar os espanhóis, até eu lhe dou a E vitória. o Judas disse a Eu palavra sabia. espanholada neste podcast. Faz parte dos meus próximos 3-4 argumentos. Espanholada é uma boa parte da minha pesquisa. Então vamos ao segundo round. Round 2. Ok. Então há aqui uma situação que já toda a gente tem vindo a escutar, tem andado aí pelas notícias por todo lado, que toda a gente sabe que o Fernão Mentirão ficou famoso por ter Tem um nickname de guerra. Está fixe. Não mentiron. isto, os historiadores todos chamam assim, pá, praticamente. Não, tu és um mentirão. Ele então ficou conhecidíssimo aí na história e toda a gente a estudar na escola e o Catano porque ele tinha feito a circunnavegação, né? Diz que fez a circunnavegação e foi o primeiro a fazer circunnavegação. Isso é um grande facto, ninguém mais fez a circunnavegação. A Academia Real Espanhola tem vindo a dizer nos últimos tempos É verdade, sim senhor. que quem fez a real circunnavegação foi realmente um espanhol, um Eviano ou Evi. Foi Elchen, não? Foi um gajo de Oxã. Não, Elchen, do Circo Navegação. Este Elcano, que foi um dos capitães espanhóis que não morreu enforcado pelo Magalhães a meio da viagem e que concluiu a viagem com a ajuda dos navegadores do Olha, Magalhães. espera aí. Estás a querer falar, a meter aí, enforcar espanhóis, a ver se eu te dou mais pontos, mas isso já não vai valer mais, hein? Espera até dizer quantos espanhóis é que ele enforcou. Não? Os que enforcou, os que deixou numa ilha, enfim, isto está para todos os gostos. Mas este Elcano teve o dom de terminar a viagem da reta final com a ajuda dos navegadores que ainda lá estavam e, portanto, este sim senhor é que completou a circunnavegação, porque não é circunnavegação se não voltas ao lugar de partida, né? Não dás a volta, não conta. E, portanto, o Fernão Magalhão, esse grande mentirão, Gosto. Não será Fernão Mangalhão, que tu Mangalhão. queres dizer? era É Magalhão, mentiroso, é porque ele era mentiroso. mentiroso e dizia que não Magalhão.
anda aí a convencer Portugal inteiro de que tinha sido ele o primeiro a fazer a circunnavegação, quando afinal foi o seu colega espanhol. Enfim, uma vergonha nacional nesse aspecto. E esse espanhol que se diga, depois foi tentar fazer a mesma viagem, como já disse, e morreu. Ok. Finório, então, por favor, retribui com juros. Foi um. Que argumento, meu Deus, que entusiasmo, que mentiroso. Bom, assim, só para ficar também claro aqui ao nível da capacidade da Dona Branca, isto funcionava mais ou menos assim. Portanto, ela recebia de uns para pagar os juros a outros, ou seja, o esquema dependia sempre de haver novos clientes todos os dias. É como funciona um esquema em pirâmide. Os depósitos de hoje os juros são pagos com os depósitos de ontem. É curioso perceber como é que isto demorou tantos anos a estourar. Os anos fortes disto foram os anos 70 e 80, mas ela começou antes disso. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas não sacava a guita toda. Portanto, ficava lá um bolo muito grande. E eu acho que a senhora é extremamente competente a vários níveis, ao nível da mentira. Ela andou 40 anos nisto, antes do 25 de Abril, inclusive, não é? E num esquema que dependia de continuamente haver novos clientes, nos anos 70 e 80, em que não havia publicidade, em que não havia redes sociais, nem merda nenhuma. E ela foi sempre a crescer. Até depois o Tal e Qual entrar ao barulho. Na altura era um jornal que vendia mais do que qualquer outro. E portanto eu acho que ela foi muito competente ao nível da mentira. Porque ser capaz de ir dando, funcionar, sem perder... E sem ter como divulgar, a certa altura aquilo tornou-se mesmo uma cena louca, não é? Era filas à porta dos escritórios para entregar dinheiro. Portanto, foi espetáculo. Pá, eu estou convencidíssimo, Finório. Eu diria até que essa pessoa devia ter sido Ministra das Finanças deste país. Pois, por acaso, foi isso que calhou mal. Foi o Ministro das Finanças desaconselhar. E depois também eu li qualquer coisa que ela deu uma entrevista ao Tal e Qual onde explicava um bocadinho o que é que ela fazia. O que é que aconteceu? Ela não se apercebeu o quão ilegal era o seu esquema, era isso. Aquilo não... repara, aí é que está também uma das partes românticas da coisa. Até ela ser julgada só no final da década de 80, só começou para em 1990 ou que foi, aquilo nunca... O Ministro das Finanças, o Hernani, não sei o quê, quando apareceu na altura, em 83, a dizer, ele disse, cuidado com isto, que isto pode ser perigoso, isto pode correr mal. Ele nunca falou da questão da ilegalidade, o que é uma coisa engraçada. E o que aconteceu? As pessoas foram todas a correr levantar a guita. E quando se começa a tirar a parte de baixo da pirâmide, os de cima já não mamam e não há dinheiro que chegue. Pá. Mas não é muito, esse é o problema das pirâmides todas. Não é muito distante do princípio da maior parte dos bancos, né? Não, de todo. Se perde a confiança, toda a gente vai lá tirar. Toda a gente quer tirar o dinheiro. Mas e eles depois dizem que não pode. Houve um Ministro das Finanças que disse, tenham cuidado, isso não é seguro. Foi abaixo. Houve um Presidente da República que disse, tenham confiança, isso é seguro. E foi abaixo. Não é? No BES. O que é que... Não há, é preço por não ter, é um problema realmente. Mas neste caso, Judas, tenho pena, mas o dinheiro chama, eu já quero fazer um esquema em pirâmide antes de acabar este programa. Portanto, Finório, ponto para ti e vamos ao terceiro round. Muito obrigado. Round 3. Começa ao Finório. Ok. Eu acho que este argumento vai definitivamente conduzir-te à derrota, Judas. Porquê? Vais-te dar dinheiro? É o seguinte, a Dona Branca fez isto tudo e ela nem a quarta classe tinha. Ela praticamente só sabia escrever o nome
ela fez isto. Não, mas era a quarta classe antiga. Mas nem essa ela tinha. Ela não Como sabia aos rios. Mas era equivalente a um bacharelato, não ter a quarta classe na altura. Sabia aos rios, sabia as vinhas de comboio. Era uma senhora que nunca apresentou grandes sinais exteriores de riqueza. Teve passe da Carris até quase ao fim da vida dela. Andava, sim senhor, era apresentável. E há uma reportagem interessante da SIC Notícias. Houve montes de gente que nem sequer sabia, a não ser quando a fotografia dela, quando conseguiram finalmente uma fotografia dela, lá está no tal e qual. Então esta é que é a Dona Branca. Ou seja, ela conseguiu fazer isto tudo. Ela era muito boa de contas, de facto, ela começou um bocado assim, a guardar o dinheiro das outras lá no mercado, e as pessoas confiavam nela, mas fez isto tudo sem instrução, num pré-25 de Abril, num pós-25 de Abril, em tempos de ditadura. Foi, ainda por cima, foi condenada a 10 anos, só cumpriu 2. E lá diz o povo, quando a esmola é grande, às vezes o pobre não desconfia. A senhora ainda é viva ou já foi com... Não, ela já morreu. Epá, sim senhora, muito bonito. Nem a quarta classe. Mas vamos falar da maior mentira de todas que o Fernão Magalhães aqui nos disse. Né? O Fernão Magalhães, ao concretizar ou quase concretizar a circunnavegação e deixar lá meio para um espanhol acabar, provou assim ao mundo, de uma vez por todas, que a porcaria da Terra era redonda, né? Isto é o que toda a gente aprende na escola. Mas toda a gente tem vindo agora a aprender em muitos vídeos dos maiores especialistas do YouTube E do Netflix. E do Netflix, de que a Terra afinal, é plana, afinal de todo. Não há redonda nenhuma, não há curvatura da Terra, não há nada disso. A Terra é plana, tem uma cúpula por cima, gelo à volta. E acaba, não é? O Fernão Magalhães foi o primeiro grande mentiroso a vir. Epá, eu acho que a Terra é mesmo redonda. E foi aí que começou todo o esquema de que a Terra é redonda. Toda a gente... Aliás, que é um esquema em pirâmide, não é? É um esquema enorme. O nível desta mentira, tipo... É global. É global. Não pode ser global porque é um globo, não é global. Não, é planal. Estamos aqui a falar, tipo, de todos os governos do mundo, todos os astronautas, todos os aviadores, todos os controladores aéreos. Toda a gente está metida nisto, tipo... Até há mais ínfimo, meu. Todos os cientistas estão sempre a dizer que conseguem provar cientificamente. É toda esta gente, está toda metida nesta grande mentira. E o Fernão Magalhães foi o primeiro que se lembrou desta porcaria de provas, que toda a gente sabe que eram mentiras. Eu fui passar férias uns tempos nas Filipinas e depois veio cá dizer que tinha andado e que a Terra era redonda e tinha ido de um lado para o outro, que tinha passado do Pacífico para o Índico. Pá, é uma perfeita mentira, toda a gente sabe que é impossível. Os maiores especialistas do YouTube já nos mostraram em numerosos vídeos, todos de grande qualidade, e portanto já estamos todos de acordo, acho eu, quanto a isto. A Terra é de facto plana, um globo com tem um teto por cima. E somos governados por reptilianos, e, não é? e o céu muda. E possivelmente somos... Porque quem é que faria isto para provar quem é que diria que a Terra não? Há um réptil para aí. Ainda te vou dar mais uma ajudinha, se quiseres, que eu acho que o teu argumento é tão fraco. É tão fraco? Diz a própria unidade métrica que a gente usa é baseada no final do século XVIII. O metro, que eles 100 centímetros, não sei o quê, é a 10.000.000ª parte da distância da linha do Equador ao Polo Norte. Ou seja, como a Terra é redonda, portanto faz essa coisa, que é aquele raio ou diâmetro ou que é que... Eu estou a ler esta merda aqui um bocado. Quer dizer que o metro é muito mais pequeno do que nos querem fazer acreditar. Não quer dizer que o metro é uma coisa inventada, se a Terra não é redonda, bidé. Não, mas é do coisa ao Equador, né? Só há um centro, né? Ainda há um centro da porcaria do... Bem, vou parar com esta discussão por aqui, muito obrigado. O que não há é curvatura. Como não há curvatura, Judas, a distância é muito menor do que eles nos querem fazer acreditar. Nem precisa, já vou... O metro é uma mentira, é muito mais pequeno. E portanto, quando eu digo que a minha piba tem 50 centímetros, não estou a mentir, é verdade. Se a Terra for plana,
A minha pipa tem de facto 50 centímetros. Tenho só a dizer que o metro só é mais pequeno a partir das 10 da noite, que ainda só em 3 carruagens. Normalmente até tem carruagens suficientes para segurar toda a gente. E posto isto, vamos eleger o vencedor. Finório, Judas, vocês foram incríveis. Foram os melhores argumentos já utilizados no Vale Tudo. Pera, é mentira. Por isso, o Judas vai ser hoje o vencedor. Foda-se, é mentira. Mentira! Assim, isto é a maior injustiça que alguma vez se praticou. Desde que Jesus Cristo foi julgado, que não se oferecia uma coisa destas, meu Deus. Como é que é possível eu falhar isto outra vez? Eu quero para a próxima um júri independente. Queres uma recontagem dos votos? E exige um júri independente. Então, o próximo Vale Tudo, vamos pedir ao público para decidir o vencedor. No próximo, ok? Boa. Olha, temos rapidinhas. Rapidinhas da atualidade. Rapidinhas da atualidade? Sim, rapidinhas da atualidade. Olha, eu assisti a um grande documentário Netflix sobre o pessoal que acredita que a Terra é plana, pessoal muito inteligente. Chama-se Terra Plana. Aconselho toda a gente a ver para perceber os génios que estão por trás destas teorias. Eu terminei recentemente um livro do Garcia Marques, O Amor nos Tempos de Cólera. Para mim é um 4 estrelas, não é um 5. E embora eu até acho que a gente me vai odiar, mas eu não acho que ele, de todos os livros que eu já li dele, já foram 4 ou 5. Eu não dou 5 estrelas a nenhum, porque eu acho que o homem tem um problema, pá. Nem aos Oceanos de Solidão. Nem Oceanos de Solidão, que eu li 2 vezes. Mas não dás 5 estrelas? Não dou. O que eu Dás gosto 5 mais... estrelas ao quê? Isso não interessa, para que queres fazer um programa de literatura? Não. Agora, Vou ser chatear sincero, as o que eu pessoas. gosto mais pessoalmente é o Ninguém Escreve ao Coronel. É um bom livro, mas tem páginas a mais. Pá. E ele tem um problema com diálogos, não é? Que é uma coisa que ele não gosta. Então, estás a recomendar... Estou a recomendar. Ok. Estou a recomendar Por isso, porque vejam não- um filme. já me disseram que o filme é muito mau. Eu vi 5 minutos do filme. Olha, eu recomendo Super Lua. Porque houve mais uma Super Lua. Há sempre agora Super Luas. Deve estar a vir outra Super Lua. Qualquer diálogo Eu já me fica estou a mesmo passar. super, não é? Não, eu acho Vês? eu acho que a Terra deve estar mais próxima da Lua. É a única explicação. Porque só pá, aí, há 2 anos para cá é que eu ouço falar de Super Luas. Antes disto nunca soube falar disso. E é um perigo se está aí algum super guerreiro, né? Que olha para aquela porcaria, fica logo Pá, não sei. macacão. Mas se tiver um super vilão pode dar jeito. Se vier um Thanos por aí, Um Thanatos. Está a chegar, Abril. Bem, caríssimos ouvintes, nós adoramos-vos. São sem dúvida os mais inteligentes ouvintes de podcast em Portugal, por nos continuarem a seguir. Aproveitem o dia das mentiras. Sois bonitos, caros ouvintes. Sois bonitos. Aproveitem, digam aos vossos amigos como nós somos incríveis, como este podcast muda as vossas vidas diariamente. Partilhem, comentem, digam coisas. Não pensem mais nisso.